Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tutorial de hoje eu vou estar falando sobre uma questão bastante importante e, de certa forma, algumas vezes questionada por usuários, principalmente usuários que estão implantando o sistema, ou até, eventualmente, alguns usuários mais antigos que acabam confundindo algumas coisas em relação à questão da integração do módulo comercial com o módulo financeiro. Até mesmo porque a construção do Best Lock, ele previu muitas facilidades considerando o modelo que o negócio em si, no segmento de eventos, exige. Ou seja, ao longo do contrato, vamos dizer assim, do tempo que o cliente fecha o pedido até a data do evento, nós temos eventualmente mudanças. E também nós temos situações, por exemplo, diferentes, do tipo, o cliente fechou o pedido, já está entregue, ele tem uma renovação de contrato, ele pede um pedido adicional. E tudo isso, na verdade, dentro do sistema, ou seja, sendo tratado pelo módulo comercial, pelo time do comercial, vai refletir, de certa forma, nas informações que vão para o financeiro. Então, o tutorial de hoje vai estar falando, eu vou estar mostrando vou dando algumas dicas, mostrando passando algumas informações importantes em relação a essa integração de dados, ou seja, o que o comercial faz, o que ele lança, como ele lança e como isso reflete no financeiro. E, de certa forma, alguns cuidados que devem ser observados em relação ao travamento de algumas informações, ou seja, onde é que nós temos dependências, onde é que nós temos situações onde as informações ficam necessariamente bloqueadas e que impedem o comercial de fazer alteração ou vice-versa. Então eu vou estar tentando mostrar aqui de uma forma objetiva e ilustrativa essa situação para que fique fácil essa compreensão e, obviamente, esse tutorial que fica na nossa biblioteca para que você possa aí distribuir ao seu time e rever ele quantas vezes for necessário, tá? Então vamos lá na prática, eu criei aqui no nosso ambiente que está na nuvem, ou seja, então aqui nós temos já um acesso ao nosso setor, uma área especificamente de demonstração que a gente reservou lá na nossa cloud para fazer esses exercícios e mostrar para vocês, tá? Então eu estou aqui com um pedido que já está, na verdade, então é um contrato, já estamos na situação de reservado, não vou entrar em detalhe de como se faz, não é o objetivo desse tutorial, e eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos a seguinte situação, tá? Nós temos aqui uma negociação, vamos dizer assim, uma negociação que fechou o pedido em 20.742, tá? E nós temos aqui 3 parcelas, certo? Com essas 3 parcelas, o que aconteceu? Obviamente, quando fez a reserva, já é sabido que essas parcelas estão sendo visíveis lá no seu setor financeiro, ok? Bom, e aí qual é uma das dúvidas que surge? Bom, nesta interface é fundamental compreender, e aí essa dúvida também, como eu comento, às vezes vem de forma recorrente, de repente pelo modelo que ela está montada, que ela foi construída, pela percepção do usuário. Isso é muito importante que essas dúvidas cheguem até nós para a gente poder pensar sempre em melhorias ou até mesmo explicar, né, como eu estou fazendo agora, a melhor forma de utilização, tá? Então aqui nós temos, o que nós temos? Uma condição que já foi pré-acordada, ou seja, nós fechamos esse pedido, definimos uma condição de pagamento, certo? Com determinada forma, que está representando em 3 vezes. As pessoas perguntam, mas aqui está aparecendo o boleto 2 vezes. Lembrando, isso aqui é uma lista de todas as possibilidades, tá? Como o sistema permite que a gente mude essa informação, o que acontece? Ele nunca vai estar, que eu não tenho como representar nessa lista, porque aqui o sistema permite uma personalização. Por exemplo, eu posso definir inicialmente que foi em 3 vezes, e aí no boleto, e o cliente quer a primeira vez no cartão. Ele quer mudar o valor da entrada, o valor da segunda parcela, então você tem essa facilidade. Então aqui lembrando, é uma lista que você tem o quê? A forma e a condição de pagamento que está combinada. Eu vou deixar o link aqui no comentário do vídeo, se possível aqui também aqui em cima você vai ter os links apropriados, ou seja, lembrando que sempre forma e condição de pagamento foi montado lá nas definições das tabelas, o que foi definido que vai ser utilizado aparece nessa lista. Isso aí a gente tem um tutorial que explica direitinho. Essa lista aqui, na verdade, com base na data atual, se eu clicar no botão atualiza, neste momento, ele vai atualizar essa lista. E esta é uma das dicas que eu quero dar agora. O que ele vai mudar? Que parcela que ele vai mexer? O que ele vai mexer nessa previsão? Sempre que não houver vínculos. Essa é a questão mais importante, vocês entenderem os vínculos. Quando a gente fez isso, a gente mandou para o financeiro 3 parcelas. Então agora eu vou fechar aqui. Eu poderia, tá? Eu poderia, tudo que eu vou fazer aqui, ó,
confirma pagamento, eu entrei na tela do financeiro, tá? Eu não vou entrar por aqui para forçar vocês a compreenderem a questão da integração, tá? Então, tudo que eu vou mostrar que pode ser acessível por essa janela, mas como a gente sabe, o sistema é personalizável, eu posso definir que o meu time do comercial não entra aqui, então essas prerrogativas que eu quero mostrar aqui para vocês, elas dizem respeito ao setor financeiro, embora tenham acesso por lá, é uma facilidade, tá? Então, o que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar o pedido 20, ó, já está ele na minha tela. Eu tenho 3 parcelas. Então, aquelas 3 parcelas que foram desenhadas lá pelo meu comercial, acordadas pelo meu comercial, estão aqui no módulo financeiro. Bom, se o financeiro simplesmente recebeu isso aqui e não gerou nenhuma informação complementar, adicional a partir desse lançamento, eu estou com o negócio fechado, já está definido. Mas se eu fizer alguma alteração lá, vai refletir aqui. Quando que eu tenho um pequeno bloqueio ou uma situação que impede esta alteração? Quando eu gero uma dependência, quando eu gero uma informação que partiu deste momento. Por exemplo, o cliente pagou essa parcela. Então, isto é uma dependência, ou seja, eu fiz um pagamento, então esta primeira parcela está paga, certo? Então, se o comercial, essa é a primeira dependência, é uma delas. Se o comercial vier aqui e já está atualizado, e por algum motivo o cliente precisar fazer uma alteração, ou até mesmo na sequência desse tutorial, fique até o final. A gente vai criar um pedido extra, a gente vai criar um pedido complementar, vai clonar o pedido e vai mudar essa situação. Mas, ou seja, se eu vier aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, nós temos uma dependência aqui que é o pagamento, tá? Uma dependência é o pagamento. Se eu vier aqui e mudar essa situação, agora eu quero fazer em boleto 7 dias. O que o sistema vai fazer? Essa parcela já está paga. O que a gente está informando? Considerando que eu sou do comercial agora. O que eu estou informando? Eu estou informando que eu quero atualizar o saldo, ou seja, eu tenho um saldo a ser atualizado. Então eu vou atualizar aqui, eu vou atualizar o saldo para boleto 7 dias. Tá? Lembrando, de novo, como a gente pode vir aqui e botar, por exemplo, cartão de crédito, mudei a condição aqui, tá? E eu vou confirmar. Quando eu entrar de novo aqui, eu vou estar sempre mostrando a lista e aparece o primeiro registro da lista, ok? Então aqui, esta informação aqui, ela não representa esse desdobramento. Isso é muito importante entender. Isso é uma confusão assim, comum, porque a gente olha aqui e acha que vai estar representando, mas esquece que eu posso mexer. No momento que eu mexi aqui, eu já perco esse vínculo, eu não tenho como manter essa relação integral, tá? Bom, então, o que eu fiz? Eu parcelei o saldo, eu reparcelei, eu renegociei o saldo. Cartão de crédito 2 vezes. Ele vai estar renegociando o saldo, 40% no pedido, 60% na entrega. Eu posso reprogramar as datas, então eu quero isso aqui que seja para o dia 5, sei lá, de 4 de 2021. E aí eu já reprogramei a data e confirmei. O que nós temos no financeiro? Como eu explico, a gente tem no financeiro esta informação que foi atualizada neste momento. Ou seja, se eu for olhar aqui, eu vou olhar o pedido 20, então agora a gente já tem, como eu não estou vendo as parcelas liquidadas, observem o que a gente tem aqui agora. A gente desdobrou. Então essa parcela que estava liquidada está marcada no contas a receber, que tem o ID, o código 119, ela ficou separadinha por questões técnicas, porque a gente não consegue manter no mesmo registro, e agora essas 2 parcelas estão aqui, tá? Ou seja, se eu for olhar aqui para o financeiro, eu tenho as 3 parcelas, certo? Eu tenho tudo de forma integrada, só elas estão representadas dessa forma. Então, lembrando, recapitulando, a gente tem uma que é o pagamento. Agora, nós vamos criar uma outra dependência, tá? Que não é o pagamento. Nós vamos criar uma dependência que é uma fatura. Vou vir aqui, esse destinatário aqui não está com endereço, eu vou escolher um outro destinatário qualquer aqui, que esteja com endereço. Não vou entrar em detalhes do método de como fazer a fatura, não é o objetivo. Tá? Gerei a fatura, ok. Vou cancelar. Fechei. Então agora o que a gente tem? Uma fatura, ok? Então esta fatura aqui é um outro tipo de dependência, é uma segunda dependência, tá? Então, se eu for olhar aqui, financeiro, perdão, voltando aqui, vou atualizar o pedido 20, vou entrar em condições de pagamento, manutenção de parcelas. O que eu tenho agora aqui? Uma fatura comercial, tá? Então, qualquer informação, como agora aqui, eu tenho para a primeira parcela, eu tenho um pagamento. Na segunda parcela, eu tenho
ou seja, para a segunda e para a terceira parcela eu tenho uma restrição, um bloqueio, ou seja, uma dependência, uma informação que foi gerada depois dessa negociação do comercial, foi gerada a fatura. Então, o que acontece? Quando eu clicar em atualiza, não vai mexer em nada aqui, certo? Vou dar um exemplo só para ilustrar. Eu vou entrar em alteração de pedido. Esse pedido aqui está bloqueado, vou fazer um login. Então, vou parar aqui só para a gente fazer um novo login e liberar esse pedido. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui algumas quantidades, propositalmente, só para forçar uma alteração no meu valor total do pedido. Quando eu entrar em condições de pagamento, o sistema já vai perceber que mudou, mudou drasticamente a negociação. Eu vou ter que renegociar, eu tenho que definir aquele valor que foi acrescentado no pedido, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher novamente uma forma e uma condição de pagamento para o quê? Para o saldo daquele pedido. Então, agora eu defini, seja que é boleto, ato 3060, e ele pegou este valor aqui da diferença das parcelas, ou seja, o que faltava eu negociar com o meu cliente, e dividiu de acordo com a condição estabelecida que está na lista aqui. Eu posso novamente, eu posso vir aqui mudar a forma, posso redefinir os valores, desde que feche o valor total, tudo isso está valendo. Então, só para fixar, nós temos a segunda dependência aqui, que era a fatura comercial, e, portanto, ele gerou novas parcelas. Quando eu confirmar, eu vou levar isso para o financeiro. Então, só para confirmar, sempre para poder ilustrar aqui, em financeiro contas a receber, nós temos o quê? O pedido 20. Se a gente olhar aberto e liquidado, a gente vai ter essas parcelas aqui, certo? Todas as parcelas estão sendo visíveis lá, totalmente integrado. Bom, agora vamos para uma terceira dependência, que é o boleto bancário. O boleto bancário é uma dependência que ele gera caso você tenha optado pelo add-on da integração. Então, simplesmente está boleto lá, ele não tem essa integração, o sistema não sabe se foi gerado o boleto. Ou seja, aqui, se a gente for pegar aqui, nós temos uma intenção de mandar um boleto para um cliente. Então, o financeiro recebeu essa informação. Eu vou fazer um boleto agora aqui, eu vou gerar um boleto para essa parcela. Não vou entrar em detalhes aqui de como gera o boleto, não é o objetivo desse tutorial. E na sequência eu vou mostrar como é que ficou essa dependência. Bom, então como eu falei, eu gerei o boleto, né? Eu não entrei em detalhes nesse tutorial de como gerar boleto. A gente tem uma série, vai ter uma série disponível de como fazer boleto, cancelar boleto, emitir boleto, enfim, todo o processo de integração de boleto. A gente tem tutoriais específicos que mostram isso. Nesse momento, o que eu fiz? Eu só fiz um boleto, gerei um boleto para esta parcela aqui, tá? O que eu quis mostrar com isso? O terceiro vínculo, tá? Terceiro vínculo. A gente mostrou o primeiro, que é a do pagamento, o segundo vínculo, uma fatura, e o terceiro vínculo agora, um possível boleto, devidamente realizado pela integração que o BestLock proporciona junto à sua carteira de cobrança, junto ao banco, no caso, fazendo a integração de boleto bancário, tá? Com isso, o que eu quero mostrar? Fazer um novo exemplo, né? Ou seja, ilustrar esse exemplo, vou alterar esse pedido, ainda estou fazendo alteração nesse pedido. Eu vou mudar aqui a quantidade, tá? Só para o que eu estou forçando aqui, só para ilustrar. Eu estou mudando a alteração do valor, tá? Estou mudando a alteração do valor desse pedido que já está fechado, para que a gente possa fazer, ter a percepção dessa alteração lá no financeiro, certo? Então vamos lá, condições de pagamento, eu já mudei ali, então eu tirei uma quantidade lá, mexeu no valor, então o que a gente tem? Novamente, um ajuste das parcelas. É claro que o sistema, como tinha parcela possível de alteração, eu não tinha parcela bloqueada, ou seja, eu tinha parcela bloqueada, mas eu tinha algumas parcelas que ele podia fazer alteração, ele já alterou. Então o que ele fez? Ele redistribuiu nessas duas aqui. Eu vou fazer uma alteração mais significativa para vocês perceberem isso. Por quê? Porque eu tenho aqui uma condição que já foi estabelecida com o cliente, o comercial estabeleceu, tem uma parcela que tem pagamento, duas parcelas aqui que tem fatura e uma parcela que tem boleto. Então, qualquer alteração de valores vai recair sobre as parcelas que estão ainda passíveis de alteração, que são essas duas nesse exemplo que eu dei. Então, eu vou lá, vamos fazer novamente uma alteração no pedido. Vou vir aqui em alteração
e vou mudar a quantidade, vou fazer uma alteração relevante para que a gente possa perceber isso. Então vamos vir aqui. Vou passar para 1, só para mudar bem o valor mesmo, tá? Eu posso até apagar alguns itens aqui, só para ficar um pedido mais enxuto, deu. Eu tirar aqui. Bom, o que a gente tem? Ah, pode ser que a gente tenha diminuído muito, vai dar valor negativo. Vamos observar o que vai acontecer. Ó, deu valor negativo, tá? Vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui e vamos colocar aqui nesta aqui que tá, vou botar 10 aqui só para dar uma quantidade. Vamos ver uma coisa aqui, o 20. Quero que dê a mais, eu não quero entrar nos valores negativos, que não é o propósito desse vídeo aqui, que é geração de crédito, a gente já explicou, tem outros tutoriais que explicam isso de forma bem ilustrada. Então aqui, já tem uma diferença maior. Então o que ele fez? Eu só quero mostrar para vocês o que é importante vocês perceberem, que a gente só está mexendo nessas parcelas aqui que estão disponíveis. Essas outras aqui já tem algum tipo de vínculo, é isso que eu quero deixar vocês compreenderem com bastante facilidade. Então esse vídeo é um pouquinho mais extenso porque ele tem um capítulo um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem. Então eu mexi nessas duas parcelas, tá? Por conta da alteração. E agora, para a gente encerrar o vídeo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma clonagem que é semelhante ao recurso de um pedido extra, mas eu vou fazer pelo duplicar clonar, porque eu quero mostrar para vocês uma implicação. Quando a gente faz um pedido extra, eu posso deixar o link também nos comentários desse vídeo, como vocês fazem extra, o link de como isso funciona, mas quando a gente faz o extra, o que acontece? Ele faz um extra, ele vai gerar aqui um 20/2, /3, o próximo que esteja na sequência, com as mesmas características do pedido, recomendando os itens que já existem. Quando a gente faz um duplicar, a gente pode escolher, e é por isso que eu quero fazer esse vídeo usando o duplicar, porque eu posso gerar um novo número do pedido, então eu vou ter aqui um 21, 22, um 50, que seria um novo pedido até para um outro cliente, eu usei isso como modelo, mas eu posso gerar um pedido adicional, que nada mais é que um extra, tá? Um extra na sequência. Então eu vou confirmar, essa funcionalidade na verdade inovou, que já existia, ó, pedido duplicado, então gerou um 20/2, só que ele pegou igualzinho, tá? Só que agora aqui eu vou diminuir, eu vou tirar esse item aqui que tem 20, que é uma quantidade grande, um valor alto, só para a gente exemplificar. Então o que a gente tem agora? Um 20/2. Se a gente olhar em condições de pagamento, então esse é o ponto importante do entendimento, ou seja, eu tenho, de novo, 3 vínculos, pagamento, fatura e boleto. O que acontece quando a gente entra aqui nas condições de pagamento? Eu vou entrar aqui, vou finalizar o sistema, por enquanto está em orçamento, tá? Então olha só, aqui tem uma diferença negativa, deixa eu ver, ó. Então o que acontece? Aqui porque eu diminui as quantidades, vamos aumentar a quantidade aqui para fechar o valor direitinho. Bom, então já fiz os ajustes no pedido, então voltando especificamente à tela das condições de pagamento para vocês compreenderem. Então quando a gente tem aqui um /1 e um /2, observem que ele aparece aqui, a gente tem o primeiro como reservado e o segundo como orçamento, ilustrando, né, mostrando ao comercial que existe, mas o valor que está em orçamento não entra nessa conta aqui, exatamente porque ele está em orçamento. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui agora, vou procurar o 20/2 e eu vou fazer uma reserva dele, certo? Então a gente vai fazer o processo de reserva do material. Quando a gente faz o processo de reserva do material, aqui não tem, deixa eu mudar aqui, deixa eu botar aqui para mudar o nome do cliente aqui, não tem problema, só para a gente deixar aqui e poder fazer a reserva. Senão ele não tem CNPJ, não tem CPF, ele vai fazer aquelas consistências todas de segurança para que a gente consiga gravar, ou seja, fazer uma reserva, eu tenho que ter os dados pré-cadastrados. Eu só mudei o nome do destinatário aqui, já vai dar certo igual, tá? Bom, então agora vamos fazer uma reserva dele. Ok, está comprometido, está fazendo todas as regras de validação, está tudo certinho, ok. Ó, então agora, isso que é importante, ele detectou uma diferença de 5.108, tá? O que a gente tem? A gente precisa, na verdade, a gente tem aqui um saldo de 403 mil a ser ajustado no pedido, tá? Então o que ele está fazendo? Ele tem o 20/1, que está 405 mil, tá? E
esse aqui. Como a gente já tem parcela paga, a gente tem um saldo, na verdade o pedido total é 410 mil, a gente tem parte paga, ele já fez toda essa contabilidade e definiu as parcelas. Só que estas parcelas aqui, na verdade, de novo, para fechar o entendimento, independente de ser do 20/1 ou do 20/2, lá no nosso financeiro a gente não tem esta separação, a gente tem as parcelas do pedido 20, ou seja, do contrato número 20, certo? Então, o que a gente tem aqui? Se eu for dividir, por exemplo, em 3 vezes, por exemplo, ó, cartão de crédito 2 vezes, vamos ter uma em 3 vezes aqui, ato 30/60. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o saldo que está em aberto. Ou seja, então, essas mesmas parcelas aqui, que já têm algum tipo de vínculo, se mantiveram bloqueadas e inalteradas, porque houve esta pré-determinação pelo financeiro. Tá? Então, para fechar a explicação, para que a gente tenha aí o contexto bem claro do processo, o que eu quero relembrar? Fechando. Vínculos que estão estabelecidos pelo financeiro em detrimento do fechamento do comercial. Boleto bancário, a ordem não interessa, ou seja, pode, tendo pagamento, tendo boleto bancário, tendo fatura, são informações que vão gerar vínculo, tá? Então, esta é a informação que vocês precisam compreender. Sempre que existir uma destas opções, essas parcelas estão presas, ou seja, elas estão bloqueadas por conta desses vínculos e não vão ser mais alteradas. Todas as outras parcelas são passíveis de renegociação, tá? Então, se não existisse vínculo, sempre que houver uma alteração, essas parcelas que estavam com uma programação, elas vão ser reprogramadas sempre que você fizer alteração no pedido ou eventualmente você vier aqui e fizer o botão atualiza com base nessa nova condição em forma de pagamento que esteja sendo acertada. Então tem que ter só esse cuidado, ou seja, na verdade é muito mais o entendimento da interface, como funciona, para que vocês o usem da melhor forma possível. Esse vídeo passou um pouquinho, a gente tem vídeo de 15 minutos, esse aqui está em 20 e poucos minutos já, mas ele realmente se fez necessário para que a gente pudesse contextualizar toda essa situação e para que vocês pudessem entender com facilidade, com clareza. Peço sempre que vocês deixem os comentários, façam suas perguntas aqui no comentário do vídeo, porque esse vídeo, como é visto por vários usuários de várias empresas, a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega, de uma outra empresa, de um outro usuário, e isso ajuda essa interação e principalmente nos ajuda a perceber o seu entendimento. Porque para nós isso é muito claro, nós que desenvolvemos, nós que entendemos o processo, nós estamos aqui nos bastidores do processo criativo, então é fundamental, assim, não tem sentido se você não entender. Então é importante que você diga para nós se você entendeu, se você tem alguma sugestão de melhoria, o que a sua visão é fundamental para que a gente possa melhorar o processo e tornar a ferramenta cada vez mais acessível e levar para vocês a melhor experiência possível. Certo? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela participação, sobretudo, e até o próximo tutorial.